A gente às vezes valoriza coisas tão supérfluas assim, às vezes a gente para e pensa. Tem uma maneira simbólica, assim, vamos dizer assim, de trazer à tona como a gente considera coisas fúteis aqui na Terra. Às vezes a gente passa a vida inteira correndo atrás de dinheiro, atrás do dinheiro, atrás de ouro. E a gente, lendo Apocalipse, a gente vai ver que as ruas são de ouro. E a gente não dá valor ao asfalto, ao calçamento. A gente tem que tentar entender exatamente o que é que realmente vale a pena. Jesus Cristo ele fala, buscai pois os tesouros do céu. Tem tesouros, porque lá é eterno. E a única coisa que é eterna, sabe o que é? Não é a sua roupa que vai rasgar daqui a uma semana, um mês, um ano. Não é o seu tênis que vai rasgar também. Não é a sua moto, não é o seu carro, não é o seu celular do ano. Não é nada. Sabe o que é eterno? Relacionamentos, alma. É exatamente isso que é eterno. Colecione coisas do céu, tesouros do céu, porque lá é eterno. E a única coisa que a gente vai colecionar é exatamente essa amizade, é exatamente esse relacionamento. O Pequeno Príncipe é um livro fantástico, que ele fala que aquilo que é virtuoso é invisível, aquilo que realmente vale a pena não é visto. A fidelidade, não, irmão, eu sou fiel. Não, a fidelidade se torna a partir do momento, um momento em que você não está em torno de pessoas e você mesmo assim é fiel. Não é algo visível, não é um sentimento. O amor também é um amor. Ah, meu irmão, o amor é visível. Eu fiz uma loucura de amor lá para minha esposa, para o meu namorado, para minha mãe, uma loucura de amor. O carro chegou lá, a mãe se escondeu, a minha esposa se escondeu. O amor não é visível. O amor ele é um sentimento que vai se crescendo, exatamente vai sendo construído de maneiras invisíveis. Não é algo que a gente consiga ver, não é algo que a gente consiga tocar. Não, mas eu tenho meu amor, beleza, é realmente a sua esposa, seu esposo, mas o sentimento em si não é algo visível. Outro, Romanos 7,7 vai frisar exatamente tudo isso que a gente está falando. Romanos 7,7 vem falando assim, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. E aí, a lei faz tanto mal assim? Não, a lei ele tem dois princípios que eu acredito. A lei, primeiro, ela mostra exatamente que nós somos pecadores, e é isso que eu quero que todos aqui venham sentir exatamente isso. Eu não estou me excluindo disso, uma das coisas que eu tenho aprendido é o seguinte: para Deus ele falar com qualquer tipo de pessoa, ele primeiro tem que falar com a pessoa que está levando a mensagem. Eu acredito dessa maneira. Eu acredito que a partir do momento que eu fui falar aqui a respeito sobre tudo isso, o primeiro barco quem leva sou eu, o FP, ou quem vem ministrar aqui. Então, quando ele fala, a lei, eu só conheci o pecado por causa da lei. Imagine se a gente não tivesse nenhum tipo de lei. Imagine se não tivesse semáforo, se fosse que nem a Índia, todo mundo a mais de 100, chutado em moto e carro, não tivesse preferencial, não tivesse foto-sensor, lompada. E aí? Ia dar certo? Na sua consciência, você acha que você iria ser consciente, você tão atrasado, e você sabendo que não tinha preferencial, não tem sinal, não tem nenhum tipo de lei que vá lhe impedir de você ir mais lento, você iria mais lento? Ou você iria chutado? A lei, ela mostra primeiro que nós somos pecadores, e segundo, ela nos protege para a gente quebrar menos a cara. Não é que a gente vai agora eu vou conhecer a Cristo, eu não quebro mais a cara. Não, meu irmão, você vai quebrar menos a cara, você vai ser menos frustrado. Não é que você vai virar o super-homem, enfim, não ter nenhum tipo de problema. A lei, ela tem por esse princípio mostrar que nós somos falhos, que nós somos limitados,
e nos prevenir. Se a gente não tivesse essa lei, a gente poderia, se a gente não tivesse um fotossensor, a gente poderia andar perfeitamente a mais de 100. Mas se viesse outro carro a mais de 100 no cruzamento, como que ia ser? Já era. A lei, ela tem por esse princípio, a lei não é pecado, a lei é realmente boa e eficaz, a lei ela nos mostra exatamente o que nós devemos ser, o nosso padrão. E por isso a gente é pecador exatamente porque a gente foge desse padrão. E o pecado não é somente esse ato externo, mas também uma omissão. A gente tem que entender pecado, que o pecado não é somente aquela atitude que eu faço, mas aquela atitude que eu não faço. Tiago 4,17, vamos dar uma olhada lá. Tiago 4,17 fala da seguinte maneira: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A gente sabe que a gente tem uma boa notícia. A gente sabe que essa boa notícia ela pode transformar a vida de muitas pessoas mesmo. Mas a gente acaba menosprezando porque a gente considera outras coisas como prioridade. A gente considera outras coisas como um primeiro lugar na nossa vida. E eu costumo pensar da seguinte maneira: se você ganhasse R$1.000 para ler a Bíblia, você leria? Você iria ler? Se você ganhasse R$5.000 para anunciar essa boa notícia, você faria? Eu acredito que todos fariam. Eu acredito que a gente iria sair da nossa Netflix, iria sair das nossas redes sociais para proclamar exatamente isso. Mas o motivo, o que a gente ia fazer, não era pela motivação certa de realmente anunciar para curar, para libertar, para principalmente salvar em nome de Jesus Cristo, para proclamar exatamente isso. Mas a gente ia fazer exatamente pautado no nosso enriquecimento, no nosso bolso. Então a questão nunca vai ser prioridade. A gente tem essa desculpa: não, meu irmão, mas é porque eu não tenho tempo, mas é porque o meu trabalho me suga bastante e eu acabo não tendo tempo. Irmão, se no teu trabalho tu não conversa com teus companheiros de trabalho para falar a respeito sobre isso, não é que você vai ler direto, não, você não está lá para ler a Bíblia às 8 horas que foi lhe imposta, lá 12 horas, não sei o horário que você é, mas conversar a respeito sobre Jesus Cristo, você pode. Você não vai enfiar a goela abaixo: meu irmão, Jesus Cristo é isso, e assim, assim, assado, e você tem que aceitar, e se não aceitar, tá vendo o meu braço? Eu vou dar um mata-leão aqui e o bicho vai pegar. Não, não é assim. Mas exatamente conversar a respeito da bondade que Jesus Cristo ele é, através de Romanos, eu acho que é 2:2, ele vem falando da seguinte maneira, Romanos 2:2. Deixa eu dar uma olhada. 2:4 vem falando assim, ó: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. A bondade de Deus te trouxe até aqui, a graça de Deus te trouxe até aqui, mas a gente não vai entrar ainda nessa graça. A gente está mostrando, e eu quero que todo mundo tenha essa consciência, esse sentimento de miséria, esse sentimento de que realmente game over pra gente. A gente é um pecador e infelizmente isso está pautado. E fora isso, fora ser externo, um sentimento externo, também o pecado ele pode ser de uma maneira interna. Como assim? Gênesis 6:5 fala assim, ó: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então não era algo que estava totalmente exposto, mas é algo que estava dentro. Jesus Cristo ele fala, ó:
do coração do homem sai todos os sentimentos maus, que é adultério, fornicação, homicídios, tudo isso. Gênesis 8:21 vem falando da seguinte maneira: e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração é má desde a sua meninice, desde a sua infância, desde que você foi gerado. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Aqui a gente está vendo que a nossa natureza, o nosso DNA, ele carrega exatamente esse gene de ser pecador, de ser limitado, de ser falho. Outro texto, Romanos 5:12. Romanos 5:12 vem falando: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nesse caso a Bíblia não fala que somente alguns pecaram. Adão, ele era exatamente o nosso representante aqui na terra. O que ele fizesse iria influenciar a sua geração. E o que aconteceu foi que, infelizmente, uma ordenança que Deus ele falou: de todos os frutos você pode comer, menos da árvore do conhecimento e a árvore da vida, desse vocês não podem nem tocar. E aí aconteceu que, infelizmente, Eva e Adão acabaram pecando, acabaram comendo, acabaram transgredindo a lei. E isso acaba gerando uma consequência totalmente na sua geração posterior. Salmo 51, verso 5, da Bíblia falando que no ventre da mãe dele ele foi gerado em iniquidade. Eclesiastes 7:20 vem falando que não há um justo sequer, não há um justo sequer sobre a terra. Romanos 3:10 até o 12, vamos ler esse capítulo, esses versos. Romanos 3:10 até o 12. Fala assim, ó: como está escrito, não há um justo, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Isso exime toda a possibilidade de a gente ser salvo pautado nos nossos méritos, no que a gente faz. Não, mas eu dou esmola, mas eu faço isso, eu ajudo a senhora a atravessar a rua. Não é nada isso aí. A gente tem que tentar entender exatamente o que significa a respeito sobre o pecado e a consequência que ele traz. Romanos 6:23 ele fala que o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida. Automaticamente, se você não está em Cristo, infelizmente, você está morto. Você está morto. O salário do pecado é a morte. Romanos 1:25. Esse livro de Romanos foi um livro que o protestantismo se apegou bastante, exatamente por confrontar todos os dogmas da Igreja Católica naquela época. Romanos 1:25 vem falando da seguinte maneira: pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Hoje em dia a gente vive ou não vive uma inversão de valores? Hoje em dia a gente está numa época de relativismo. E tem algo que precisa ser concreto, absoluto. Não pode de maneira alguma ser relativo, ser da maneira que um pode ver. Se a gente for acreditar que tudo é relativo, olha o perigo que a gente está cometendo. Se a gente acreditar que depende do ponto de vista, a gente vai ter que concordar, infelizmente, que um estuprador de uma menina de 10 anos, ele está correto.
Mas como assim, antes? Se você falar que tudo é relativo, no ponto de vista dele, ele vai estar correto. Nem tudo é relativo, não existe essa maneira de relativizar o Evangelho. Existe algo concreto, absoluto, e isso é errado. A verdade ela é absoluta, a verdade é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo, e o que ele falou está falado, o que as Escrituras falam está falado. A gente tem que fugir exatamente desse meio termo. Não tudo depende do ponto de vista. Vocês percebem exatamente esse perigo do relativismo que traz na sociedade de hoje? Não, para você pode ser assim, mas para mim pode ser assado. Não, isso é do teu ponto de vista, mas do meu ponto de vista não. A gente deve ir pautado no que as Escrituras falam. A gente não pode ir através de um ideológico humano. A gente deve sempre se concentrar exatamente no que as Escrituras falam, porque a verdade ela é verdade independente de qualquer tempo, independente de quem diga. A verdade ela é verdade. Um exemplo, dia 28/10 está sendo decretado, vai ser decretado mais ou menos às 20 horas, novo presidente do Brasil. Se a gente passar 20 anos e a gente puxar, e aí no dia 28/10 foi decretado às 20 horas o novo presidente do Brasil. Independente de 100 anos, se a gente puxar 28/10/2018 foi decretado um presidente assim, assim, assado do Brasil. A verdade é verdade independente de qualquer tempo. A verdade é verdade independente de quem esteja falando. Por que independente de quem esteja falando? Porque você não me conhece. Eu só me apresento aquilo que vocês querem me conhecer. Mas imagine se eu fosse um estelionatário e tivesse proclamando exatamente essa verdade. Aqui em cima desse pallet tem uma camada de... Como é o nome disso? Um MDF, né? É verde. Eu estaria mentindo? Não, todos estão vendo que isso aqui é exatamente verde, independente se eu seja ou não um estelionatário. A verdade é verdade, independente de tempo, independente de lugar. Se as Escrituras falaram mesmo que fossem 2018 anos atrás, é verdade. Se a gente continuar esse capítulo aqui de Romanos, a gente vai ver exatamente tudo o que está acontecendo nos dias de hoje. O verso 26 vem falando exatamente: pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no que é contrário à natureza, semelhante também aos varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas de que não convém, estando cheio de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam as que as praticam. Não somente fazem, mas incentivam. Não, meu irmão, é tudo relativo. Isso aí não leva em conta, não. E o que a gente está fazendo aqui é exatamente expondo tudo aquilo que Deus falou. A lei, ela tem por importância mostrar exatamente a nossa natureza. Algumas características do pecado é exatamente sentir um orgulho egoísta e secreto devido a sucesso ou posição, denotar espiritualidade morta ou seca, indiferença com as necessidades dos outros, dar vazão a sentimento de ódio ou impaciência, cobiça, maldade, falsidade, variação, ciúmes, inveja, pensamento maligno, lascívio, olhos concupiscentes,
blasfêmia, tolice, ira, disputa, rebeliões, heresias, glutonarias e embriaguez. Aí é a mesma pergunta de Jesus Cristo: aquele que não tem pecado, em vez de atirar a primeira pedra, por favor, levante a mão. Aquele que não se encaixa em nenhum desses cantos, que nem Tiago fala, aquele que consegue até refrear a sua língua, é um perfeito varão. Refrear a sua língua, porque é um negócio difícil, é um negócio impossível. Uma vez eu fui cortar o cabelo lá na Casa Velha. Aí eu tenho minha bicicletinha, minha Golden Bike. Minha bikezinha eu peguei, tinha um negocinho dourado, um jet dourado lá em casa, que a gente tinha utilizado. Aí a bicha estava toda enferrujada, eu inventei de pintar, bicha, ficou pior. A minha bike ela estava sem freio, eu tinha que puxar o freio aqui, no quadro. Eu estava só com a mão no guidão, e quando eu vinha, tinha que puxar o freio aqui no quadro. Eu vinha voado. Peguei uma reta e a preferencial era minha. Vindo voado porque já estava tarde. E aqui em Fortaleza você não pode ficar muito tempo exposto assim, não. Você tem que ir voado que nem uma sacola. Quando eu voado aqui, aí de repente eu pego e vejo um carro vindo. Aí a preferencial era minha. Eu não acredito. Eu já botei a mão. Aí ele entrou. Na hora que ele entrou, eu entrei junto com ele, puxando a mão aqui. Poxa, mano, tá me vendo não, mano? Presta atenção. Aí o cara errado fala assim: presta atenção tu. Aí eu mostro, você quer minha preferencial, mano? Como é que tu faz um negócio desse? Aí ele: e aí? Aí eu: olha, se faz de doido, né, mano? Tu quase me matando, mano. Desse jeito vai matar alguém, mano. Aí eu peguei minha bicicletinha, aí fui. Aí quando eu passo aqui o carro eu passei, aí tinha um senhorzinho. Aí o senhorzinho, eu dando certo no meu direito, que a preferência era minha, o senhor: meu filho, coloque uma lanterninha. Aí eu: meu irmão, eu que tô certo, cara, pra tu falar com o cara do carro, tá vendo? Mas é uma coisa que eu quero demonstrar, que a gente é difícil segurar os nossos sentimentos, segurar a nossa língua. Aquele que não tem pecado, levante a mão. Eu quero que todo mundo saia daqui exatamente com essa consciência de pecado. Você peca através de pensamentos, através de atitudes, através da fala, diariamente, constantemente, minuto após minuto, segundo após segundo. Tudo isso vem falando exatamente isso. E o que é que a gente aprendeu de acordo com isso? O salário do pecado é a morte. O que é que todos nós merecemos hoje, a partir desse momento que a gente entendeu isso aqui? A morte, o inferno. Mas aí entra uma coisa chamada misericórdia. Misericórdia nada mais é do que você não ferir com aquilo que foi ferido. Só isso. Misericórdia é exatamente isso. Você levar um murro e você falar: não, mano, eu te perdoo por aquele negócio lá. Você ser ofendido através de uma palavra: não, cara, eu te perdoo, beleza, não fica tranquilo. Você teve um dinheiro emprestado e aí você: cara, aí, mano, nem tem como eu te pagar. Não, fica tranquilo aí. Misericórdia é exatamente idêntico ao perdão. Sim, antes, mas quando é que nós vamos falar sobre a graça? Agora. O que é a graça? A graça é ir além do perdão, da misericórdia ou compaixão, é ir além. Não é somente você levar um murro ou ser xingado e perdoar. Não, mano, eu te perdoei. Mas ir além. O primeiro sacrifício na Bíblia, alguém sabe quem foi que fez? Foi exatamente Deus. Vamos dar uma olhada em Gênesis 3:21. A gente entender exatamente o que aconteceu. Deus ele tinha dado uma ordenança para os dois, para Adão e Eva, e falou: ó, vocês podem comer de todas as árvores, todos os frutos de todas as árvores, menos a árvore do conhecimento e a árvore da vida. Esses dois vocês não podem tocar. Aí aconteceu que a serpente era a mais, vamos dizer, a mais inteligente, vamos dizer assim, a mais astuta, enfim, acabou enganando Eva. Ó, se você comer, você vai se tornar semelhante a eles. Mas em versos anteriores,
Deus ele já tinha decretado, ó, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Eles já eram feito isso, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aconteceu que a serpente pegou e induziu a Eva a pensar que seria exatamente igual a eles. Ó, se vocês comerem, vocês vão ficar idênticos a ele. E aconteceu exatamente isso. A Eva pegou, não satisfeita, come aí, esse negocinho é do bom, pode comer. E aí Adão pegou e comeu. Quando comeu, eles perceberam uma coisa: a nudez. O pecado ele traz exatamente esse sentimento. O pecado ele faz exatamente a gente se sentir podre, se sentir inútil. A gente se sente exatamente de uma maneira totalmente deturpada perante a Deus. E estando nu, escutou os passos de Jesus Cristo, escutou os passos de Deus, se esconderam atrás da moita. E aí Deus ele pega e indaga: e aí, o que está acontecendo? Não, a gente escutou os passos de vocês, o teu passo, e a gente se escondeu porque a gente está nu. E aí, como é que vocês sabem que vocês estão nu? Não, aí Adão começa a querer ser omisso, exatamente esse pecado. Adão ele não chama a responsabilidade para si, ele começa a colocar: não, a mulher que tu me deu, ele já quis dar a responsabilidade para Deus. A mulher que tu me deu, ela me induziu a comer um fruto. E aí Deus ele pega e vai conversar com a mulher: e aí, é verdade? Não, isso aí foi a serpente. E a serpente: não, isso aí foi os demônios aí não, foi o diabo. E essa história vai até enfim. Mas o que aconteceu quando eles viram que eles estavam nus? E Deus ele falou: ó, se vocês comerem na árvore da vida, do conhecimento, certamente morrerão. E a gente sabe que o que aconteceu foi que eles não morreram. Deus ele tirou como uma consequência exatamente do pecado, tirou do jardim do Éden, que significa jardim dos prazeres, tirou, colocou no deserto, pegou e falou: ó, agora vocês vão ter que arar, vocês vão ter que lavrar, vocês vão ter que regar, vocês vão ter que fazer tudo isso para comer exatamente do fruto da sua terra. Com uma consequência, as mulheres vão sentir mais dores no parto, quando for dar luz, enfim. E aí uma consequência do pecado foi exatamente essa separação. Mas olha como é exatamente a misericórdia. Deus ele não matou como ele teria decretado: ó, vocês certamente morrerão. Mas Deus ele foi exatamente agir de misericórdia: ó, vocês não vão morrer, porém tem essa consequência. Isso é misericórdia. E graça, Anderson, graça a gente percebe no verso 3, 21, no capítulo 3, verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. E fez Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Exatamente ir além. A misericórdia apenas você perdoa. A graça ela te obriga a ir além. Ela te obriga a ir além. Jesus Cristo ele fala que se alguém chamar para você caminhar uma milha, corre 2, é ir além. Tudo isso pelo nome dele. Outro verso que a gente pode detectar, um capítulo a mais, Gênesis 4,15. Gênesis 4,15 a gente vê a questão de Caim e Abel. Um tinha virado lavrador e outro tinha virado dono de cabeça de gado, vamos dizer assim. E aí aconteceu de que cada um apresentou a sua oferta a Deus. Abel agradou a Deus e a de Caim não agradou a Deus. Como não agradou a Deus, Caim pegou e ficou indignado, ficou irado. E aí pegou, fez um complô com o irmão: ó, meu irmão, vamos ali. E quando chegou lá, matou o irmão. Matou o irmão. Se a gente for olhar a lei de Moisés, a questão é de olho por olho, dente por dente. O que ele fez, ele teria que pagar. E aí Deus ele começa a chegar perto dele. Deus ele vai e chega perto dele: e aí, o sangue do teu irmão está clamando da terra. A terra está clamando o sangue do teu irmão. E aí começa exatamente a entrar esse dilema. Ele não morreu como era para ser, já que ele matou o irmão dele. Ele não morreu, já teve a misericórdia. E a graça, onde é que entra? A graça. Gênesis capítulo 4, verso 15, vem falando assim: ó, o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. Se eu soubesse que o cara era o Caim,
Eu vendo ele lá na esquina, eu atravessava o quarteirão. O cara ser castigado nas 7 vezes mais. Isso significa graça. Graça, todos nós merecemos o inferno. Deus, ele nos perdoa, mas ele não apenas nos perdoa, mas ele mostra exatamente a providência. A providência para a nossa nudez é exatamente Jesus Cristo. Jesus Cristo. A gente tem que tentar entender, como já havia dito antes, a graça, ela não menospreza o padrão de Deus, ela não abaixa o padrão de Deus, ela eleva. Como assim? Ela eleva no patamar de que na lei o pessoal teria que ser considerado adúltero a partir do momento que fosse pego em flagrante. Aí era adúltero. Mas de acordo com a graça, de acordo com o sermão do monte que Jesus Cristo, ele fala, ó, aquele pois que olhar com intenção má para a mulher, isso já pecou no seu coração. A graça não isenta a gente, pelo contrário, ela nos cobra mais. A graça, de maneira alguma, vai fazer com que a gente alivie, seja acomodado. A gente começa a pegar um verso e distorcer. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu vou acumular pecado para superabundar ainda mais a graça. Está errado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas a gente olhando em Romanos 5, deixa eu dar uma olhada. Romanos 5 são os últimos versos. 5:20, vem falando assim, ó. Sobreveu, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. No capítulo posterior, no capítulo 6, vem falando assim, ó. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Eu acho que Paulo ele já tinha entrado exatamente nesse dilema. Hoje a gente não entendeu exatamente o compromisso que Jesus Cristo ele quer com a gente, e a gente vive uma vida medíocre, e a gente acaba banalizando exatamente o Evangelho, as Sagradas Escrituras. Ele fala que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que abunde a graça. No verso 2 ele já vai logo na resposta: de modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo, ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Em novidade de vida. A gente não pode de maneira alguma ser batizado, confessar o nome de Cristo e mesmo assim viver essa vida medíocre. Se você vem para a igreja e fala que está tudo legal, nem tudo está legal. Romanos 2:24, vamos dar uma olhada. E esse texto é de partir o coração, eu acho que infelizmente Romanos 2:24, isso é exatamente o papel que quando você não assume, quando você é omisso, olha o que é que acontece. Isso é por causa de mim, por causa de cada um que se encontra aqui. Romanos 2:24. Ele fala assim, ó: assim pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Você tem que entender a responsabilidade. A graça não é barata, foi de graça, mas custa tudo. A graça não é somente os 10% da lei, do dízimo. A graça é exatamente o sacrifício vivo, santo e agradável. É você oferecer o seu culto racional, sua inteligência, o seu emocional. É você oferecer sua vida. Hoje o que a gente oferece é um sacrifício morto, aquele sacrifício que não dói. Não, vou para a igreja só se der. Não, eu vou evangelizar só se der. Eu vou conversar com alguém só se der. Não é para ser assim.
Romanos 2,24, assim pois, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. O nome de Deus é zombado, o nome de Deus é menosprezado. Por causa de quem? Por causa da gente. A gente tem que tentar entender exatamente essa responsabilidade de ser luz, de ser sal, de dar tempero, de dar sentido na vida de cada um, de iluminar, de fazer com que todo mundo compreenda um sentido, um propósito nessa vida. Se você está indo para a igreja e acha que está tudo legal e não tem uma vida de intimidade com Jesus Cristo, é mesmo que nada. Mesmo que nada. Romanos 4 fala um texto para a gente tentar sempre frisar a questão de que não é por obras, nunca vai ser através das nossas obras. Romanos 4, do verso 1 até o 5, vem falando assim, ó, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, pois diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Poxa, a gente conhece como Abraão o nosso pai, vamos dizer assim. Deus, ele deu uma ordenança para ele de sacrificar o filho dele, e ele foi lá no monte e ia sacrificar o filho dele, e aí exatamente entra a questão da graça de Deus. Ele ia sacrificar o filho dele, de uma maneira sobrenatural apareceu uma ovelhinha, e Abraão não oferece Isaac, mas oferece exatamente aquela ovelhinha. O que nós merecemos é exatamente como fosse Isaac. E Abraão, ele não creu exatamente nisso. Meu irmão, tu viu aí? Ele fala para Sara, irmão, tu viu aí, Sara? Eu ia sendo justificado aí, eu ia sacrificar meu filho, ia dar tudo certo, ia sacrificar meu filho e ia ganhar salvação. Não, ele foi confiante não naquilo que ele ia fazer, mas naquele que deu a palavra. Creu Abraão a Deus. Creu Abraão a Deus. Se você está pautado naquilo que você faz, vai lhe justificar? Não vai. Não é contado como uma dádiva a salvação, vai ser contado como uma dívida. Por isso que você vai chegar no fim dos tempos e vai falar, mas Senhor, nós expulsamos, nós curamos, nós livramos, nós libertamos. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Outro texto para a gente olhar, Efésios 2, 8 até o 10. Efésios 2:8 vem falando assim, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Nós somos salvos mediante a graça. Graça. Se você acha que você faz um ato de caridade, ato de bondade, ato de compaixão e acha que vai ser salvo, deixa eu pegar esse verso aqui em Isaías. Isaías, olha o que é que ele fala. Isaías 60. Poxa. Isaías, ele vai decretar exatamente a respeito sobre que as nossas obras não passam de trapos de imundícia. Gosto muito de falar e demonstrar, porque é um meio no qual eu aprendi que através de fatos não existe nenhum tipo de justificativa. Isaías 64, verso 6. Isaías 64, verso 6 fala assim, ó: pois todos nós somos como o imundo,
e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Aquilo que a gente acredita ser uma justiça, um ato de bondade, um ato de misericórdia, um ato de compaixão, não é nada, nada, só um trapo de imundícia. A gente faz querendo muitas das vezes glória. E no Sermão do Monte, Jesus Cristo ele sempre fala: se você for fazer uma bondade com a tua mão esquerda, que a tua mão direita vai ficar em segredo. Se você for fazer alguma coisa em segredo, não precisa de aplausos, porque se você quiser realmente uma recompensa dos homens, beleza, ganhe aplausos, mas se você quiser ser um galadão do céu, faça em secreto, não precisa de ninguém ficar sabendo. Beleza, a gente entendeu que a gente é pecador, que a gente é falho, que a gente merecia o inferno. E para mostrar exatamente outro sinal da graça, a gente vai ler Marcos, capítulo 15, do verso 7 em diante. Marcos, capítulo 15, do 7 até o 15. Vamos lá. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. Barrabás ele era homicida. Ele estava ali por consequência da sua atitude. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhe tinha feito. Para a gente tentar entender, olha o que é que fala no verso 6. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso, a qualquer que eles pedissem. Era a festa da Páscoa. Ele tinha por esse costume, uma tradição de libertar um preso, de libertar alguém, como um ato de misericórdia, um ato de bondade. E aí Barrabás ele estava lá porque ele havia cometido um homicídio. Continuando o texto, em verso 9, ele vem falando assim, E Pilatos lhes respondeu, dizendo: querei que vos solte o rei dos judeus? Se referindo a Jesus Cristo. Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado, mas os principais sacerdotes incitavam a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondeu, disse-lhe e lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Nessa história aqui, você conseguiu se identificar com quem você é? Você pode não ter sido um homicida, mas se você for um adúltero, você está na posição de Barrabás. Você não pode ter sido um homicida, mas um ladrão. Você está na posição de Barrabás. Você pode ser qualquer outra coisa. Você infringindo a lei, você é um pecador. Você está na sequência de morte, no corredor da morte, por conta disso, por conta da sua atitude, por conta da sua natureza. Você é Barrabás. Eu sou Barrabás. Aí a pergunta que eu faço: o que é que Barrabás fez para merecer a sua vida de volta? O que é que Barrabás fez para que Jesus Cristo ele interveio no meio dele? Barrabás não fez somente nada. Jesus Cristo, de uma maneira sobrenatural, está exatamente no local certo, na hora certa, no momento certo, e nos livra. Aquela cruz não era para Jesus, nós que merecíamos.
Pilatos, ele reconheceu isso, que mal ele fez, e ele sabia que por inveja, Jesus Cristo ele estava ali, por inveja dos sacerdotes, dos religiosos daquela época. Nós estamos sentenciados à morte, mas Jesus Cristo de uma maneira sobrenatural aparece na nossa vida e nos livra. Isso é a graça. Isso é a graça. Vós sois salvos mediante a graça. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus, é uma dádiva. A gente tem que entender isso. Nós não somos salvos pelos nossos bem-feitos. Nós somos salvos para fazer boas obras. Não é as nossas boas obras que nos salvam. Para a gente entender outro, Lucas 14, 16 até o 23, ele vai falando a respeito de uma grande ceia. Uma grande ceia, onde o Senhor começa a fazer a ceia, e aí começa a convidar o pessoal, e o pessoal, não, eu vou ter que sair, me desculpa, apresenta várias justificativas, até que vai casar, não, casei agora, você sabe como é que é a lua de mel, eu vou ter que sair, beleza. O cara pega, o servo volta e fala para o seu senhor. Quando ele fala para o seu senhor, e aí? Todo mundo apresenta uma justificativa, o que é que nós vamos fazer? E aí o senhor pega e fala assim, ó, vai pelas ruas, pelas vielas, por tudo que é canto, e chama os coxos, os aleijados, os enfermos, todo mundo. E aí chamou. E aí, tá todo mundo aí, mas ainda tem espaço, pois então vai lá e chama todo mundo. O que é que esses coxos, esses enfermos, enfim, mereceram para fazer parte da grande ceia? Nada. Nós somos Barrabás, que Jesus Cristo de uma maneira sobrenatural veio na nossa frente e nos livrou. E a pergunta que eu quero fazer é: se isso não te fizer grato a Deus, não tem mais nada. Você está sentenciado à morte, e vem alguém que vem na sua frente e vai para a cadeira elétrica, toma uma injeção letal. Era você que era para estar ali. Eu quero perguntar se hoje alguém entendeu exatamente esse propósito da graça e deseja reconhecer publicamente a Jesus Cristo como seu Salvador, deseja realmente ter uma vida mais intensa com Ele, que viu que infelizmente estava vivendo de uma maneira banalizada, estava vivendo uma vida medíocre. Hebreus 4,16 fala da seguinte maneira: cheguemos nós, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos a misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. E pode ser que esse momento oportuno seja exatamente agora. E o que a gente quer fazer não é lhe pressionar. Não. A gente quer lhe conhecer primeiramente, para que de alguma maneira a gente possa lhe ajudar. Em Gálatas 6, lá no verso 2, ele falando, carregai os fardos uns dos outros, a fim de cumprir a lei, que nada mais é do que o amor. O que a gente quer fazer aqui não é nada mais do que você venha ser parte dessa família, que você venha ser bem-vindo, que você venha ser tratado, que você venha ser consolado, que você venha ser confrontado, para ser uma pessoa melhor, para se tornar mais parecido com Jesus Cristo. Se tem alguém aqui que deseja confessar publicamente, eu peço que apenas fique de pé, que você entendeu que a graça é exatamente ir além, é exatamente uma provisão de Deus para os nossos delitos. O momento é esse. Efésios 2 fala assim: Ele vos vivificou
vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Somente a graça. Somente a graça. Não existe mais nenhum tipo de outro caminho ou de outra alternativa. Somente a graça pode te salvar. Não vá baseando pelos seus méritos. Somente a graça vai lhe conduzir à salvação. Somente Jesus Cristo. É a obra de Jesus Cristo. Tudo é por meio dele e para ele. Tudo que nós fazemos aqui, seja arrumar a cadeira, seja agitar os ventiladores, seja fazer qualquer coisa, nós fazemos em prol dele, para que pessoas venham ser alcançadas. Somente a graça. Essa é a mensagem que fica nessa manhã de domingo. Amém?